Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal do YouTube, Robson Carvalho, pode achar pelo Robson Cidadão, como também chegando através do portal Congresso em Foco. E ainda em TV aberta na TVT São Paulo e Grande São Paulo, como também retransmissoras em todo o Brasil e no canal do YouTube deles também, já com mais de 1 milhão de seguidores. No programa de hoje temos 3 convidados e damos sequência nossas entrevistas que estamos trazendo aqui para compartilhar com vocês com professores, pesquisadores que fazem parte de diversos núcleos do Observatório das Metrópoles, com foco nas eleições de 2024 e mostrando que um outro futuro é possível, bem diferente e melhor do que esse que nós talvez estejamos enxergando no momento. Para isso, devemos apontar alguns caminhos, como vamos discutir nessa entrevista de hoje. Convidamos 3 pessoas para debater conosco de núcleos de regiões metropolitanas diferentes do nosso Brasil, do Observatório das Metrópoles. Conosco o professor Jeffer Castelo Branco, que é de São Paulo, lá da Baixada Santista, ele é doutor em Ciências da Saúde. Conosco também Eustógio Dantas, que é do núcleo de Fortaleza, da região metropolitana de lá, ele que é doutor em Geografia e Planejamento. E também conosco no Espaço Cidadão, o professor Dr. Fabian Domingues, que é do núcleo da região metropolitana de Porto Alegre, e ele que é doutor em Economia. Nós temos aqui áreas diferentes, conhecimentos diferentes, para tratarmos de uma questão que é a transição ecológica, tema de hoje do nosso programa Espaço Cidadão, né? Entre secas e enchentes, tem muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer, e sobre isso vamos discutir com você que nos acompanha. Bem-vindo, professor Jeffer Castelo Branco, lá da Baixada Santista, e eu inicio já pedindo que o professor compartilhe conosco, né, o que nós devemos entender por transição ecológica. Pois é, então, Robson, cumprimento a todos aqui, né, nesse importante live, né, a quem estiver nos vendo e ouvindo também. Então, Robson, a transição ecológica, obviamente, é um tema que já é bem um pouco antigo, né? Ele já vem lá bem antes da Rio 92, existem vários estudos dizendo da importância e necessidade de uma transição ecológica, né? A gente pega a Rio 92, ali foi assinado justamente a Convenção Quadros de Mudanças Climáticas, né? E vários outros tratados, né? Recomendações e acordos, a própria Agenda 21, mais de 2.500 recomendações, né? Para a gente poder entrar num desenvolvimento, naquele momento, sustentável, né? E a gente, claro, que viu esforços, houve esforços nessa direção, mas, na nossa opinião, né, e aquilo que a gente colocou no artigo, é muito tímido ainda para a gente pensar, né, realmente numa estabilidade climática, numa estabilidade ambiental. O que a gente tem visto, né, em todos os gráficos econômicos de produção é cada vez mais a produção de petróleo diária batendo recordes, produção de gás, desmatamento, é a extração de minério de qualquer forma, é o garimpo ilegal. Então, a gente vê situações importantes colocadas, né, aí na sociedade capitalista, burguesa capitalista, que não cessa de jeito nenhum, em que, em algum momento no passado, teve a sua validade, a sua importância para trazer desenvolvimento para a nossa sociedade, mas que agora é preciso encontrar o botão de stop, né, e ver como é que a gente se enquadra nessa nova situação climática no planetária, né? Obviamente que Perfeito. isso não é só uma obrigação do Brasil, mas é uma obrigação de todo o planeta, né? Sem dúvida. Agora, professor, antes de passar para o próximo colega, quando a gente fala em transição ecológica, é uma transição de onde para onde? É de algum lugar para outro lugar ou de algum lugar para lugar nenhum? Né? O que é que a gente deve pensar quando fala desse tema tão importante? Pois é, Robson, as intenções são boas, né? É sair de um lugar ruim para um lugar bom. Mas se a gente vê os planos, né? Os planos às vezes são um pouco meio vazios, né? Muitas vezes trazem lá diretivas, mas como fazer essas diretivas, como de fato aplicar a melhor tecnologia, as melhores práticas ambientais, né?
como recuperar os biomas. A gente vê isso, a gente está vendo aí a intenção de ocupar o Cerrado, de fazer coisas absurdas, explorar petróleo lá na Foz do Pará, e tudo isso que a gente está vendo sem uma discussão, né, adequada com toda a população, ouvindo os técnicos, ouvindo todas as camadas sociais, para ver o que a gente quer do nosso país mesmo, né? Nós somos autossuficientes em petróleo, não precisamos sacar esse petróleo lá no Pará, mas também tem a questão mundial. O Brasil não saca esse petróleo e o mundo continua produzindo mais e mais petróleo, né? Obviamente que tem que haver aí uma posição brasileira firme, inclusive no cenário mundial, para que essas coisas realmente se equacionem, né, Robson? Perfeito. Ouvi agora o professor Eustógio Dantas, né, que é doutor em Geografia e Planejamento, né, que escreveu um artigo muito interessante, a gente já vai entrar em detalhes sobre ele, mas eu gostaria de saber, professor Eustógio, né, qual o peso da agenda política? Quando a gente fala em agenda política, é a prioridade que está na mesa, não nas gavetas, dos governantes, né, municipais, estaduais e do plano federal, né? Então, o que é que a gente pode pensar em termos de agenda política diante disso que falou o professor Jeffer, né? E qual é o peso que ela tem numa mudança real, né, em relação àquilo que nós precisamos para sofrer menos impactos dessas respostas que o meio ambiente tem dado aos humanos no mundo inteiro? Caro Robson Carvalho, prazer em participar do Espaço do Cidadão. Então, um abraço a todos os brasileiros que nos ouvem e falam sobre esse tema, que é um tema, como eu posso dizer hoje, muito sensível. Talvez a questão a indicar seja o seguinte: a questão da transição que falamos agora, ela diz respeito a um domínio que não é um domínio relativo às ciências humanas, mas sim às ciências da natureza. E antes, ou já nos anos 80 aproximadamente, se falava sobre modificações impensadas na perspectiva do comportamento da natureza e que a sociedade deveria se colocar em relação à referida. E esses elementos foram levados para essas conferências, a Rio 92, que foi o pioneirismo do Brasil, e na qual nós tivemos a oportunidade, de fato, de dizer, né, nós temos que dar, enquanto sociedade, uma resposta a essas mudanças para que para não chegarmos a atingir condições extremadas, como os cientistas previram. E esses cientistas diziam e fizeram uma previsão que muitos acharam que era alarmante e que nós nunca chegaríamos à referida, e que nos últimos anos percebemos que, de fato, eles foram até muito otimistas, porque no que se refere ao aumento da população, ao aumento da temperatura média na escala global, eles fizeram uma previsão bem abaixo do que nós temos E dos anteriormente. efeitos do aumento dessa temperatura, né? E dos efeitos do aumento dessa temperatura. Efeitos que se dão nos dois extremos, né? Temperaturas muito elevadas e também temperaturas muito baixas, que vão justificar problemas de seca, que vão justificar também problemas de alagamento em dados lugares. Tanto nós visualizamos agora o que aconteceu na Amazônia, a problemática da seca, algo que para a nossa pequena escala de tempo de vida, falo da vida do ser humano, não do planeta Terra, até então não tínhamos vislumbrado nessas dimensões. O próprio evento também acontecido em Porto Alegre, com a questão do alagamento, né, que adquiriu proporções enormes. Acho que aconteceu um outro com proporções também elevadas, mas não tão impactante e drástico para a sociedade em foco que foi afetada nessa localidade. E um fenômeno, obviamente, que não podemos reduzir essas áreas, ele se apresenta também na escala mundo. Então, vemos eventos, queimadas não, incêndios que acontecem em florestas em função do aumento das temperaturas, né? Países que chegam a atingir temperaturas próximas de menos 40 graus elevados. É um problema muitíssimo sério e que os cientistas naturais chamavam a nossa atenção. E a pauta da política é, de fato, dizer que essa resposta ela deveria ser dada. O Brasil foi pioneiro, se colocou em relação à questão, organizou a conferência, e essa conferência ela tinha algumas pautas, algumas orientações que deveriam ser seguidas. Lamentavelmente, não foi levada a sério. Né, a sério. Os políticos, de fato, minimizaram a questão, e nessa perspectiva da minimização, os planos de redução Aí do vem a Eco uso. 92, Acordo de Paris e tantos outros documentos Exato. de contexto mundial, né? Tantas sequências de documentos e discussões não vêm sendo levados
Até hoje mesmo, dentro de tudo que a gente está vendo, ainda se encontra alguns líderes mundiais ainda falando em queima de carvão, né? Sim, sim. Então, é um problema muito sério na escala mundial. E no Brasil, particularmente, porque nós somos um país, na realidade, que vive de persistências. Nós temos um conjunto de problemas, problemas na perspectiva social, na perspectiva econômica e na perspectiva política, e que acabam não sendo resolvidos e que se acumulam no tempo. E nessa acumulação desses problemas, nós acabamos incluindo ainda a problemática ambiental, e coloca isso em um contexto tal que na pauta dos governos e na pauta dos governantes fica muito difícil se colocar. E criando um contexto no qual nós temos posturas que são posturas extremadas. Uma das posturas extremadas é você tentar minimizar a questão e direcionar ou justificar a referida em uma perspectiva de culpabilização de um segmento. Então, até bem pouco tempo, era muito comum você visualizar, principalmente os problemas que acontecem nas cidades, que é o meu objeto de estudo específico, e você dizia que a lógica da problemática ambiental, no que se refere à evidenciação desses eventos extremos, era visível em áreas ocupadas por populações pobres que moram às margens dos rios ou em áreas íngremes, e nos momentos das chuvas acabam, de uma certa maneira, acentuando esse problema ambiental. De uma certa maneira, você culpando, na realidade, pessoas que são vítimas por suscitarem um problema que é um problema de ordem ambiental. E no outro extremo, que seria a esquerda, nós teríamos um outro posicionamento político, que é no sentido de você dizer que, na realidade, o Brasil não poderia discutir esse problema ambiental, porque existem problemas mais antigos a resolver. Então, nós temos o quê? Que resolver a problemática da concentração da terra, da concentração da renda, da pobreza, da miséria, da fome, a problemática da habitação. E só depois da resolução dessas problemáticas nós poderemos lidar com outros gêneros de problemas, como a problemática ambiental. É, de uma certa maneira, Mas o minimizando detalhe, essa me questão. parece, professor, é que essas questões estão todas juntas, né? Estão completamente interligadas. É impossível, é impraticável nós pensarmos na resolução dos problemas que nós vivenciamos, suscitando um quadro de vida melhor para a população brasileira, sem eventualmente lidar com todas essas dimensões. É difícil, é complicado, mas ela tem que acontecer. Os políticos não podem, de uma certa maneira, se voltarem única e exclusivamente para uma das dimensões. Então, hoje, há uma sensibilidade de um grupo pequeno de políticos, de um grupo pequeno também de cientistas, porque talvez tenhamos que discutir nessa perspectiva. Há Sim. cientistas que lidam com essa perspectiva simplificadora. Nós acabamos ficando na nossa zona de conforto. Eu trabalho com geografia urbana, então eu vou falar só sobre a problemática urbana associada à perspectiva social e econômica e política. E eu desconsidero e descarto completamente a possibilidade de você visualizar que existem eventos extremos e que acabam se evidenciando com maior força nas cidades, porque é nas cidades onde se encontra o grosso da população mundial, né? Mundial. E E cidades que são construídas, né, muito próximo a rios, né, muito próximo a locais que favorecem enchentes, próximo sim, a áreas de mar, né, quando você tem ressaca do mar e aumento sim, de nível do mar também atinge exatamente as cidades, né, então a gente tem esse problema histórico, né? Professor, sim. eu vou só pedir para ouvir agora também o nosso colega, o professor Fabiano Domingos, que é doutor em economia, perguntando sobre o seguinte, né, dentro até dessas questões que você tem colocado, né, como é que elas se conectam, professor Fabiano, com o caso prático, concreto do Rio Grande do Sul? Que lições o Rio Grande do Sul tem a compartilhar com as outras cidades brasileiras, que dirá do restante do mundo em relação a esses problemas ambientais graves? Obrigado, Robson. Obrigado, colegas. É bom, prazer estar aqui com vocês. Deixa eu começar com uma questão geral, né, que é, para mim, inescapável do diagnóstico, que a gente tem que falar de ideologia, né? E aqui no Rio Grande do Sul, em particular aqui em Porto Alegre, nos últimos 20 anos, a gente tem vivido, né, uma verdadeira onda, tá? Inundação neoliberal, com justamente, né, o que o professor Estógio estava comentando, né, os nossos políticos locais, né, passam a se identificar com a pauta neoliberal. E eu não vou me estender aqui no diagnóstico, tá, mas eu só queria chamar atenção para um ponto
que é essa visão neoliberal do Estado, e aqui no Estado do Rio Grande do Sul, na Prefeitura de Porto Alegre, ela professa uma separação entre o Estado e os mercados, né? É como, e a gente vê isso muito, né, na TV, muito aí nos meios de comunicação, né? Mais mercados, menos Estado, né? Como se Mas na hora que alguma coisa dá errada, quem socorre o mercado, né? Quem segura na mão invisível do Deus mercado é o Estado, não é, professor? é, Tá aí é, o é, exemplo até, tá aí o exemplo até entre tantos outros, né, do aeroporto completamente inundado, que é privatizado, foi privatizado o aeroporto lá de Porto Alegre, né, acho que Salgado Filho, se não me falha a memória o nome, isso. né, aí na iniciativa privada, então aí vai pedir socorro agora do próprio Estado, né? O lucro é privado, mas o prejuízo é público, O né? É prejuízo assim é que esses contratos de socializado, né? concessão são feitos, né? A gente vê em todos eles as cláusulas de lucro cessante, de força maior, né? Que na prática são instrumentos jurídicos, instrumentos legais que fazem com que o ônus, quando o negócio der errado, quando, né, o risco acontece, ele seja arcado pelo poder público, tá? Infelizmente, o contrato de concessão do Salgado Filho é só um deles, né? É assim que a gente vê essa prática, né? Justamente, né, que tem uma separação assim midiática, né, entre Estado e mercado, e a gente sabe que a questão é muito mais delicada. E aí que eu quero chegar no delicado, tá? Porque o que acontece, né? Essa visão neoliberal que ela começa aqui no estado do Rio Grande do Sul, no governo, na prefeitura, ela erodiu as capacidades estatais, né? E porque justamente a gente não precisa do Estado, né? A gente também não precisa ter uma visão de longo prazo, porque o planejamento é um passo para o comunismo, então a gente também não É, quer. Então a gente vamos não precisa deixar o Estado planejar. mínimo, aí na hora do desastre, né, de onde é que você vai tirar estrutura, pessoal, funcionários, recursos, fundos, né, para atender com a necessária urgência, né, esses desastres ambientais causados também pela própria ação humana, né? Isso. Então, assim, eu acho só importante resgatar para um público maior, né, esse período neoliberal que fechou e acabou com a inteligência do estado do Rio Grande do Sul, tá? Eu acho que o grande símbolo foi o fechamento pelo governo Sartori da FEE, da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, né? Mas também da Fundação Zoobotânica, do enfraquecimento da Fundação de Proteção ao Meio Ambiente do Estado, ao fim da Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre, né? A privatização, ao fim do Departamento de Esgotos Pluviais, né? O DEP, que era o primeiro de excelência, né? Na parte de drenagem, que foi criado em função da inundação de 1941, que foi extinto, foi incorporado no DEMAI. E pasmem, gente, o DEMAI, antes da enchente, tinha mais de 400 milhões de reais em caixa e nenhum centavo investido em obras de drenagem, basicamente porque ele ia ser privatizado, tá? Então, então assim, meu primeiro ponto, tá, é inescapável, tá? A gente entender a consequência social, né, e o drama social que a gente tem vivido aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sem atentar para o fato de que essa ideologia neoliberal, né, vencedora aqui ainda, tá, ela exerce, né, os dois níveis de poder aqui, né, tanto no município quanto no estado, né, eles provocaram, tá, premeditadamente, né, de caso pensado, a erosão das capacidades estatais e a perda de condições de resposta do Estado e da Prefeitura para a tragédia que a gente está vivendo, né? Então, eu não quero me estender, né, mas aqui a gente tem um sistema Ou de seja, na prática, quando você desmonta o Estado, suas instituições, você se depara com uma situação como essa, que é o caso do Rio Grande do Sul, que serve de exemplo para todo o Brasil e várias partes do mundo. Na hora do socorro, né, você atrasa ou diminui a capacidade do próprio Estado que você desmontou antes, né, como um governante com essa visão neoliberal de Estado mínimo, você desmonta essa capacidade e diminui a velocidade na resposta que o próprio Estado pode dar na hora de uma situação como essa. E aí todo mundo perde, né? Quem tem investimento, quem não tem, perde o pobre, perde o rico. Claro que o pobre sofre muito mais, né? Mas na verdade termina sendo ruim para todo mundo, não é, professor?
Exatamente. Então, só para dar dois exemplos aqui, né? Um do município foi o não investimento e a deterioração do sistema de proteção contra enchentes. Então, quando a enchente começa em Porto Alegre, 21 das 23 casas de bombas de Porto Alegre não estavam funcionando e principalmente por falta de manutenção, tá? Inclusive, tem processos administrativos aí desde 2018 solicitando reparo e manutenção nas casas de bombas que não foram realizados, né? Não só por essa gestão da prefeitura, mas pela anterior, que também era neoliberal, né? Porque gastar dinheiro com o Estado é jogar dinheiro fora. Essa é a visão, infelizmente, uma visão incorreta, tá? Uma visão que justamente prejudica, né? Como tu comentaste, Meu, a iniciativa privada, né? O ambiente de negócios. Agora, o Salgado Filho vai estar fechado até dezembro, e isso é uma Exato. tragédia para a economia do estado do Rio Grande do Sul, né? Para a integração dela com o Brasil e com o mundo, né? E aí a culpa é da natureza, como se o desastre fosse só ambiental, tá? Então, o meu ponto é, o desastre não é só Perfeito. ambiental, tem uma participação importante de atores públicos na construção desse desastre. Mas eu só queria depois a gente, só para passar a bola, mas dizer também o seguinte, né? Que primeiro, que esses desastres eles não acometem todos da mesma maneira, tá? Então aqui o observatório aqui de Porto Alegre produziu um mapa mostrando, né, que os mais pobres foram os mais atingidos, porque a gente sabe que é assim, porque na hora porque existe uma tendência, uma pressão à ocupação das terras, e aquelas terras que tem riscos, né, de inundação, de deslizamento, são aquelas que são Sim, ocupadas pelos mais pobres, né? Mas perfeito. também eu acho que tem uma outra questão, Robson, só para concluir, que eu acho que é importante, quer dizer o seguinte: depois de todo esse desastre, essa turma ainda quer ganhar, tá? Então a gente tem assistido em Porto Alegre remoções forçadas, tá? O pessoal, a prefeitura de Porto Alegre tem passado a patrola por cima de barracos, por cima de casas, né? Então o que a gente tem visto aqui, né, é uma resposta, infelizmente, uma resposta autoritária, atrasada, né, que perde o foco. Então, já estão falando em remoções, né, das populações mais pobres, tá, e querendo criar cidades provisórias, porque, na verdade, eles têm um grande plano de negócios para a Orla, que até onde eu alcanço aqui em Porto Alegre não foi abandonado. Então, na verdade, o desastre ambiental está servindo para acelerar o processo de expulsão das famílias e de reordenamento territorial da Orla de Porto Alegre e de outras áreas do estado. Perfeito. Ok, professor, obrigado. Eu meu gostaria caso, de. sim, Oi? eu Oi, muito gostaria bem. de. Zé, pode falar, professor, que eu já vou passar a bola para o Jeffer, mas pode é, falar. eu acho que, na realidade, essa questão foi como colocamos no início: existe um acúmulo de problemas no país. E não dá para nós ficarmos presos ou aprisionados a uma das dimensões ou algumas das dimensões desses problemas que vivenciamos. Temos que pensar na totalidade. E no que se refere a essa totalidade, eu acho que devemos rever um pouco a nossa perspectiva técnica e tecnológica de tentar resolver os problemas, especificamente das cidades. Não é a reurbanização, não é uma configuração nova do sistema de drenagem, não é uma construção de residências mais resistentes a esses eventos. Acho que é o repensar, de fato, a tônica empreendida de modernização no nosso país. E pensar essa tônica de modernização empreendida no nosso país nos coloca em uma situação tanto quanto inusitada, porque nós nunca tivemos uma sociedade com a consciência ecológica tão evoluída como nós temos na contemporaneidade. E principalmente no que se refere às populações mais jovens. Então, você hoje tem um nível de sociabilidade que faz com que as pessoas visualizem a importância de outras vidas, além da vida humana, né? Estamos nos referindo a Já outros uma animais. consciência muito mais ampla e hoje é o momento de agir, né, professor? Exato. Muito bem. Lamentavelmente, são essas pessoas que têm essa consciência ecológica que estão herdando algo que nós fizemos no nosso passado, que foi a nossa geração. A nossa geração se fechou a problemas X, Y ou Z, um ou outro, o nosso grupo etário se fechou a perspectiva de achar que a Aí o técnica e a som. tecnologia resolveria tudo, e nós estamos agora num momento que é um momento divisor de águas, né? E uma Perfeito. questão foi que as ciências humanas perderam seu pioneirismo. Antigamente, nós discutíamos as questões sensíveis da sociedade. Hoje não somos nós, porque quem está discutindo são os cientistas naturais, hoje
se de fato nós vivemos em um mundo no qual o homem ele passou a impor transformações tamanhas que é possível até você criar uma era geológica que pode se chamar antropoceno, ou dizendo que o homem hoje impôs transformações no meio que estão registradas e que poderão ser entendidas, analisadas e compreendidas por gerações futuras, dizendo, a partir de então, o homem impôs transformações no mundo sem retorno. Este é o grande problema, porque fazendo o que fizermos, não tem mais retorno. Estamos numa situação de fato delicada. E algo que vem se acelerando desde a primeira Revolução Industrial, né? E aí na sequência, né? Muito bem lembrado, né? Que é um acumulado de decisões erradas e enviesadas e que nós continuamos a fazê-lo. Porque existem governos que acabam minimizando essa situação, tanto na extrema-direita como na extrema-esquerda, e existem pesquisadores também que fazem na mesma perspectiva, sempre minimizando. É como se nós tivéssemos que decidir. Nós vamos resolver o problema da miséria do país, o problema da educação, ou nós vamos resolver a problemática ambiental? Aí fica difícil. Ou só do mercado, né? Vamos lá. E eu vi também o professor Jeffer, do Núcleo da Baixada Santista, do Observatório das Metrópoles. Professor Jeffer, nós ouvimos constantemente as pessoas falarem desenvolvimento local integrado e sustentado, desenvolvimento ambiental, cuidado com o meio ambiente, desenvolvimento do meio ambiente de forma sustentável. E estamos ouvindo agora as pessoas pensarem, falarem mais, está sendo mais propagado agora, falar sobre desenvolvimento humano sustentável. Qual a explicação que o senhor pode dar em relação a essa temática e como é que ela se liga com o próprio desenvolvimento ambiental? São coisas separadas ou uma coisa está ligada à outra? Então, Robson, como os nossos colegas já aqui falaram bastante sobre isso, está tudo interligado, né? Tudo num sistema complexo e não tem como você mexer numa coisa ou mexer no outra, né? Muito bem abordado também a questão da ciência. A ciência ela não é isenta, ela tem lado, né? Infelizmente, você pode encomendar um laudo, né? E dependendo da análise desse laudo, você não consegue pegar os erros ou os vícios, né? Então, nós temos na ciência, sim, uma preocupação, né? Temos cientistas seríssimos, temos universidades e centros de pesquisa muito sérios, mas a ciência ela tem lado e nós temos que prestar muita atenção nisso, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? Um exemplo, nós tivemos aí, eu estou com o meu gato com o rabo caindo na minha cabeça. Eu acho, meu caro Jeffer, o gato, como também um ser, merece ter voz, né? E nós esquecemos que esses animais também têm direito à vida. Isso. A problemática ambiental os afeta também, né? Do meu lado aqui tá o cachorro caramelo, para lá e para cá. Aqui. Com quem é que ele fala tanto, né? Em casa eu tenho dois dálmatas enormes, mais humanos do que eu. Bom, então, retomando, né? O desenvolvimento sustentável, Robson e colegas, ele é uma perspectiva interessante, né? Mas que foi dominado pelo capital, pelo modo de produção que a gente tem, e muda tudo. Vou dar um exemplo, né? Quando se fala da questão econômica dentro do desenvolvimento sustentável, eles pegam lá a questão econômica de quem investe, né? De não perder dinheiro, mas não é nada disso. A questão e aquele discurso, mas a gente tem que investir, tem que modernizar, temos que proteger o nosso capital. Proteger o capital, vai gerar emprego e renda, né? Claro que tem que gerar emprego e renda, mas a questão é o como, aonde, de que forma, né? Que você não traga impacto e viabilize tudo. Perfeito. Então, esse desenvolvimento sustentável, né, o humano sustentável, ele tem essa perspectiva do que os professores colocaram aqui, né? É incluir a população, é discutir com o povo. Por exemplo, a gente tem discutido muito, a gente vai fazer uma inclusão social, mas uma inclusão social aonde? Numa sociedade que está destruindo o planeta, numa perspectiva capitalista que não tem fim, que não mede as consequências da finitude de alguns bens econômicos ambientais. Então, a gente quer trazer essa perspectiva humana para que se coloque o homem no centro, mas não o homem no centro para destruir o planeta, mas o homem no centro para pensar com consciência, como um ser pensante, de maneira que ele possa equilibrar, né, as forças que estão colocadas aí.
A gente sabe que não é fácil. A gente sabe quando senta numa mesa internacional de negociação, os interesses econômicos é que falam mais alto, e aí, vou dar um exemplo bem claro e bem rápido, a Convenção de Minamata e a Convenção de Estocolmo, por exemplo, que trata de poluente orgânico persistente, e a que trata de mercúrio. As discussões são terríveis, né? Você tem lá problemas como, por exemplo, o amálgama de mercúrio ainda utilizado na rede pública em todo o país, né? Então, a pessoa entra no dentista, sai com um resíduo perigoso na boca, uma amálgama de mercúrio, contaminando tudo, porque o amálgama na boca ele continua emitindo mercúrio por décadas, né? Além de expor a pessoa, ele vai para o meio ambiente, escova o dente, cai na pia, como o flúor também, né, das pastas cai na pia, e como os remédios que as pessoas estão tomando estão entupindo o nosso sistema de esgoto e os nossos E tratamentos de vai água. parar no rio, do rio vai para o mar, né? Exatamente. Então, nós temos um conjunto de situações que precisa ser resolvido e de uma forma humana. E isso começa nas escolas. Nós estamos formando nossos alunos para continuar destruindo o planeta, né? Nós temos que ter uma consciência ecológica muito mais avançada, né? Além das árvores que nós temos que proteger, haja visto o que aconteceu aqui no Sul, né? E no Sul é um sistema climático que sempre aconteceu, mas não com essa violência. O Sul está pagando pelo sistema de alta pressão do Atlântico Sul, que está bem encostado no estado de São Paulo, desviando toda a chuva para o sul, né? Então, poderia ter caído em São Paulo essa chuva, a gente, dependendo do sistema de pressão do Atlântico Sul, poderia ter caído numa cidade aqui, acontecido um desastre. Se caísse na minha cidade, que é plana, né? Onde os planos de drenagem praticamente não existem, porque é plana, estaria toda inundada, né? E com a subida das águas oceânicas, nós estaríamos literalmente embaixo d'água. Então, o que está acontecendo no Perfeito. Sul é sistema climático que já existe há milênios, só que agora com a gravidade do aquecimento global e com a violência das chuvas. Isso precisa ser mudado. Perfeito. Bom, o nosso tempo infelizmente passa rápido, queridos professores, e eu vou precisar caminhar para a finalização, apesar da discussão tão importante e frutífera. E eu gostaria de ouvir nas despedidas de cada um de vocês, diante do diagnóstico que foi feito, esse é um objetivo dessa série de entrevistas com o Observatório das Metrópoles, né, focando em ações práticas, olhando para essas eleições de 2024, eleições municipais, né, sobre o que é que pode ser feito, quais são os possíveis caminhos que podem ser apontados. Então, eu passo a bola para o professor Eustógio Dantas, onde, nas suas despedidas, professor Eustógio, eu gostaria de ouvir dois possíveis caminhos que apontassem solução de maneira objetiva em relação a tudo isso que a gente está falando. Ok. É muito complexo falar dessa questão porque diz respeito ao domínio filosófico. Nós saímos de uma lógica de uma sociedade que tem a ideia do antropocentrismo, que visualiza que tudo que existe no mundo foi criado por Deus para ele e que ele pode usufruir porque os bens não são escassos. E entramos em uma perspectiva hoje apresentada pelas ciências naturais, que é do antropoceno, que fala de que o homem, na realidade, deixou de ser um mero assimilador do que Deus lhe ofereceu e ele passa a criar variáveis, elementos novos. Dentre eles, uma sociedade que vai deixar sua marca registrada no quanto de plástico nós colocamos em todo o mundo. Até na Antártica tem plástico. Inclusive, até no nosso corpo existe plástico, né? E na sequência, uma lógica de uma elite enviesada que acha que, inclusive, ele pode escapar dessa hecatombe que está sendo aí prevista, que pode utilizar-se de foguetes, adentrar em outros planetas, especificamente Marte, e reconstruir uma civilização neste outro planeta. Isso é um dado muito complicado, que a sociedade humana mostrou desde sempre que ela tem uma capacidade destruidora e não de construir mundos. E talvez fosse mais fácil e interessante construir um mundo aqui no próprio planeta Terra. E um mundo que fosse voltado não para dados entes e indivíduos, né, ou seres, né, não ser o ser humano simplesmente, tem outras espécies no planeta. E dentre os homens você pensar numa perspectiva solidária, equitária, e no qual nós pudéssemos de fato ter aquilo que nós dispomos. Minha avó era uma mulher muito sábia, e um dos elementos que ela tinha na vida e que a tornavam feliz era ela abrir a sua geladeira e encontrar comida. Essa era a felicidade da vida dela. Então, ela conhecia de fato o que é fundamental. O fundamental... Comida muitas vezes plantada no seu quintal, né?
Exato. E a comida será a primeira variável que baterá na nossa porta em uma crise extrema que nós vivenciaremos. Isso é verdade. Não tem retorno. Será a comida. Nós voltaremos a uma época na Do qual nós... mesmo jeito que grandes guerras e disputas no mundo inteiro vão se dar por água, energia, também pela questão dos alimentos, né? E é justamente essa Perfeito. questão que é a mais complicada que existe na contemporaneidade, né? Nós não Ok. conseguimos lidar com isso. Então, se nós conseguimos avançar nesse sentido, é um grande avanço. E segundo, e por último, esse eu serei bem rápido, meu caro. E por último, dizer, o problema do aquecimento global ele é mais complicado no Brasil que em qualquer outro país do mundo com dimensões como o que nós temos, porque a nossa urbanização ela se concentrou principalmente na faixa litorânea. Então, nossas cidades elas serão afetadas pela lógica de aumento do nível do mar. Isso não é brincadeira. Isso, de fato, acontecerá, baterá nas nossas portas e nós pagaremos um preço muitíssimo elevado. Perfeito. Obrigado, professor Estógio. Com as despedidas, o professor Fabian Domingues, lá de Porto Alegre. Professor Fabian, o que é que você poderia apontar, professor Fabian, em termos de instrumentos, de possíveis soluções para esses diagnósticos aqui que nós acabamos de fazer no nosso programa? Muito rapidamente, Robson, eu convido, então, né, vocês e os nossos ouvintes a darem uma lida no manifesto dos professores da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. Tem um conjunto articulado de proposições, né, que começam com o resgate das nossas capacidades estatais, que era o assunto que a gente estava conversando antes, e, basicamente, isso está diretamente relacionado à questão da dívida do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem uma dívida grande, histórica, com juros exorbitantes, né? Uma prática do Brasil, né? Que, ao longo dos anos, minou também, né? As capacidades estatais do Estado ao retirar recursos importantes para todas as áreas, né? Então, ali tem um conjunto articulado, tá? De proposições, mas, basicamente, ele propõe, então, a retomada da capacidade estatal do Rio Grande do Sul, né? Então, tem uma rediscussão, um perdão da dívida do Estado, a capitalização das agências regionais de desenvolvimento, né? A gente tem o Banrisul, o Badesul, o BRDE. Então, também se propõe no manifesto a criação de um fundo, né, de mitigação dos efeitos climáticos, que possa coordenar ações, possa coordenar projetos de reconstrução, né? Porque e de novo, o ponto da capacidade estatal, né? A gente entende que uma parte importante desses projetos eles vão ser executados pela iniciativa privada, mas a coordenação deve ser estatal, né? O que são os bens públicos, as terras públicas, os lugares que não podem ser ocupados, né? Porque a gente tem a situação de cidades inteiras que vão ter que ser relocalizadas, né? Então, eu também, na próxima semana, aí no início do mês de julho, está sendo um artigo meu com a professora Lívia Piccinini, do Propur, com uma proposta de lotes urbanizados, né? Porque a proposta que está na mesa aqui é de cidades temporárias. A gente entende que isso é uma péssima solução, isso é uma não solução, isso é uma criação de problemas de longo prazo, que podem ser evitados com uma distribuição de terra, né? Porque o Brasil é tão grande, tem tanta terra, né? E tanta gente sem terra, né? Então, a gente tem algumas Perfeito. propostas no sentido de criação de lotes urbanizados. E, basicamente, então, né, para concluir aqui nesse tempo que eu tenho, é importante justamente o resgate das capacidades estatais, o resgate da inteligência estadual, que eu comentei que tinha sido destruída, né, com o fim das nossas fundações, mas é importante a gente ter agências públicas que permitam ter uma visão estratégica né, da região, do Estado, nos próximos 10, 20, 30 anos. Isso a gente perdeu, e as consultorias privadas não trazem respostas de longo prazo, porque elas não vão ficar, elas não, né? Porque o importante é a execução dos planos, e isso não fica a cargo delas. E, infelizmente, é isso que está acontecendo, né? O governo e a prefeitura estão contratando consultoras internacionais estranhas, que não entendem o nosso problema, que não conhecem, que vêm pedir dados para nós,
tá? Vem pedir os nossos diagnósticos para colocar nos seus relatórios, isso não faz nenhum sentido, né? Então, é importante o resgate da inteligência não só, né, dessas agências estatais que eu comentei, mas também das universidades, né? A gente tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, da qual eu faço parte com muito orgulho, mas a gente tem Santa Maria, a gente tem Pelotas, a gente tem a PUC, a gente tem a Unicinos, né? A gente tem as universidades comunitárias, né? Tem uma rede grande, importante, que poderiam estar sendo usadas, mobilizadas nesse momento. Então, Perfeito. Ok, professor, obrigado. E finalizando aqui, com a palavra o professor Jeffer, eu gostaria de saber, professor, diante do diagnóstico que foi feito aqui nessa entrevista, nesse tema da transição ecológica, que tópicos o senhor poderia objetivamente citar, né, em relação ao que acabamos de discutir, como possíveis caminhos, apontando soluções diante desse quadro? Olha, Robson, mediante o que os colegas colocaram aqui, é um cenário realmente preocupante. Nós estamos numa encruzilhada, passamos já da encruzilhada, entramos em rota de colisão com os processos ambientais e climáticos, né? E a gente só pode amenizar, né? A gente pode ter, amenizar as cicatrizes que ficarão, né, ambientalmente falando, e no corpo de todos nós, em relação às violências climáticas que se aproximam e que nós já estamos vendo, né? Então, o que eu deixo aqui, gente, é que a gente preste atenção mais, né, nos nossos candidatos, agora principalmente para as câmaras municipais, para os nossos prefeitos que serão eleitos, né? Nós temos que terminar com esse discurso do ódio, né? Ver como é que está o nosso Congresso. A gente só vê pela televisão as pessoas destilando ódio em vez de administrar um país da dimensão que a gente tem. E a gente não pode ter isso na nossa Assembleia Legislativa, essas pessoas que estão preocupadas em discutir com qualidade o desenvolvimento do nosso país e do nosso Estado. Como bem falou o Fabiano, né? Houve um desmonte aqui também no estado de São Paulo, desmontaram quase todas as agências, institutos que cuidavam das questões florestais, ambientais e climáticas. Nós estamos praticamente às cegas, né? Com consultorias absurdas, com governos que daqui a pouco se autoprivatizam, né? Então, é uma situação muito caótica, nós precisamos retomar o processo democrático no nosso país, e a palavra de ordem tem que ser governança. Nós não podemos aceitar mais esses palhaços falando nas redes de televisão, utilizando assentos no Congresso Nacional para destilar ódio contra a população. Precisamos mudar esse estado de coisa, precisamos democratizar de fato esse país e que seja uma democracia participativa, onde todos tenham direito de voto e possa contribuir com o desenvolvimento do nosso país. É isso, Robson. Obrigado pela oportunidade. Ok, muito obrigado, professores, pela participação de vocês no Espaço Cidadão.